pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos iniciar a nossa aula em pé. Vamos começar com a respiração. E o que a gente vai fazer? A gente vai deixar as pernas esticadas e as mãos elas vão ficar aqui nas costelas, mais próximo do abdômen. Então a gente vai fazer o movimento de puxar o ar pelo nariz, sentindo as costelas abrirem um pouquinho e solta o ar pela boca, sentindo as costelas fecharem um pouquinho. Então vamos lá. Puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. De novo. Puxa o ar pelo nariz, as costelas abrem. Solta o ar pela boca e as costelas fecham. De novo. Puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. De novo, puxa o ar pelo nariz, sente as costelas abrirem, solta o ar pela boca e sente as costelas fecharem. Só mais uma vez a última, puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Muito bom. Ainda em pé, agora a gente vai fazer um movimento. Primeiro deixando os braços esticados aqui na frente do corpo. Os pés eles vão ficar próximos um do outro, mas a gente vai deixar um espacinho entre os pés, então os pés eles não vão se encostar. A gente vai fazer um movimento focando mais aqui na região da coluna e não tanto no alongamento da perna. O que eu quero com esse movimento? Que vocês tenham consciência corporal dos movimentos da coluna. Então a gente vai fazer um movimento de descer os braços e a coluna, focando no movimento como se a gente quisesse descer uma vértebra de cada vez e quisesse subir uma vértebra de cada vez, como se estivesse enrolando e desenrolando a coluna. Então foquem na coluna e não nas pernas. Então vamos lá, os braços esticados aqui, a gente vai descer, enrolando a coluna, começando aqui por baixo, imaginando que está descendo uma vértebra de cada vez, desce até onde consegue, e agora vem subindo uma vértebra de cada vez também. Então vamos lá, desce os braços, vai descendo a coluna devagar e vem subindo devagar. A gente vai fazer 5 movimentos. De novo. Vai descendo devagar e vem subindo devagar. 2, de novo. Vai descendo a coluna, foca na coluna e vem voltando devagar. 3, vai descendo a coluna e vem subindo a coluna. 4, vai descendo a coluna e vem subindo a coluna. 5. Ainda nessa posição, agora a gente vai deixar as pernas afastadas, uma perna afastada da outra, e as mãos agora a gente vai deixar aqui nas pernas. A gente vai fazer um movimento agora de descer totalmente os braços e a coluna lá em direção dos pés e retorna. Se ficar muito difícil para descer até o final, com a perna esticada, você não conseguir alcançar o chão, você pode estar dobrando um pouquinho os joelhos para estar facilitando o movimento nessa fase mais inicial. Então vamos lá. As mãos da perna, vamos descendo. Os braços e a coluna lá em direção do chão e vem subindo devagar. Até 10. 1, vai descendo e vem subindo devagar. 2, desce os braços, desce a coluna e volta devagar. 3, desce os braços, desce a coluna e volta. 4, vai descendo os braços e a coluna e vem voltando devagar. 5, mais uma vez, vai descendo
os braços e a coluna até onde consegue. Vem subindo. 6. De novo. Desce os braços, desce a coluna e volta. 7. De novo, desce os braços e a coluna e volta. 8. De novo, desce os braços, desce a coluna e volta. 9. Mais uma vez, desce os braços, desce a coluna e volta. 10. Ainda nessa posição, agora a gente vai fazer o movimento seguinte. A gente vai de novo descer. Quando chegar lá embaixo, a gente vai ficar na posição de 4 apoios daí, tá? A gente não vai mais retornar ficando aqui em cima igual a gente estava antes. Então, as mãos na perna, vamos descendo as mãos. Quem conseguir, mantém a perna esticada. Quem não conseguir, pode deixar dobrar. As mãos aqui, vamos andando lá na frente. Apoia bem as mãos, dobra os joelhos e apoia os joelhos lá embaixo. Aqui nessa posição, com os joelhos dobrados, a gente vai apoiar também a ponta dos dedos, nessa posição. Aqui ainda nessa posição, a gente vai deixar a coluna reta, vamos contrair o abdômen, as mãos elas vão empurrar contra o chão, então a gente não vai ficar aqui desabado nos ombros. Faz força na mão e empurra a mão contra o chão, mantendo aqui os ombros longe das orelhas, o abdômen contraído e a coluna reta. A gente vai manter a coluna o mais parado que a gente conseguir. Nessa posição, o que a gente vai fazer? A gente vai esticar um braço lá na frente, a outra perna lá para trás e volta. Aqui no caso, a gente vai começar primeiro fazendo um movimento esticando o braço esquerdo, a perna direita, volta e agora troca o lado. Voltou. 1, trocou o lado. Troca o lado de novo. 2, mantendo sempre de manter coluna reta e abdômen contraído. Só mexe os braços e as pernas. Trocou o lado, volta, troca o lado de novo. 3, trocou o lado, volta, troca o lado de novo. 4, trocou o lado, volta, troca o lado de novo. 5, trocou o lado, volta, troca o lado de novo. 6, trocou o lado, volta, troca o lado de novo. 7, trocou o lado, volta, troca o lado de novo. 8, trocou o lado, volta, troca o lado de novo. 9, trocou o lado, volta, troca o lado de novo e 10. O próximo movimento a gente vai fazer parecido, mas agora a gente vai trabalhar com o braço e a perna dobrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai levar o braço esquerdo esticado lá na frente, a perna direita esticada para trás, agora volta dobrando o cotovelo, como se o cotovelo fosse encostar lá no joelho, e ao mesmo tempo a gente vai fazer um movimento de arredondar a coluna. Então, ao invés de deixar a coluna reta, a gente vai dobrar a coluna e aí vamos esticar o braço e a perna lá no ar de novo. Nesse movimento a gente vai fazer primeiro só de um lado, então só o braço esquerdo e a perna direita, e aí depois a gente vai trocar o lado. Como é um pouco mais difícil a gente ficar apoiada numa mão só ou num joelho só, nessa fase mais inicial pode ser um pouco mais dolorido. Então a gente vai fazer 5 movimentos com cada lado. Então vamos lá, esticou o braço esquerdo, perna direita, coluna reta, contrai o abdômen. Agora vem, dobrando o cotovelo e a perna, arredonda a coluna, estica no ar de novo. 1, dobrou, arredondou a coluna, estica. 2, dobrou, arredondou a coluna, estica. 3, dobrou, arredondou a coluna, estica. 4, dobrou, arredondou a coluna, estica. 5. Agora vamos trocar o lado. Vamos esticar. Braço direito, perna esquerda, volta, dobrando, arredonda a coluna e esticou. 1,
Dobrou, arredondou a coluna, esticou. 2. Dobrou, arredondou a coluna, estica. 3. Dobrou, arredondou a coluna, estica. 4. Dobrou, arredondou a coluna, estica. 5. Vamos sentar um pouquinho aqui nos joelhos, respira. Fecha as mãos, vai girando um pouquinho os punhos, vai soltando essa região. Já sei que acaba ficando mais pressionada, mais sensível. Então, vamos mexendo devagar. Agora o próximo é o seguinte. A gente vai ficar apoiado nos cotovelos, sempre lembrando de alinhar os cotovelos aqui na altura do ombro. As mãos vão ficar fechadas e a gente vai deixar uma perna dobrada e a outra perna vai ficar esticada. Aqui no meu caso eu vou dobrar a minha perna direita e vou deixar a perna esquerda esticada. Com o pé dobrado, então o pé puxado na minha direção. Coluna reta, vamos contrair o abdômen. Os cotovelos, eles vão empurrar o chão, então, para a gente manter os ombros longe da orelha e não deixar o ombro aqui desabado. Então, ativa esses ombros, contrai o abdômen, coluna reta e vamos movimentar só a perna esticada, mantendo o corpo mais parado possível. Então, vamos lá. Perna esquerda, vai subir e vai descer. E não precisa subir muito alto, tá? Porque senão isso vai acabar atrapalhando a coluna. Quando a gente sobe alto demais, a gente acaba dobrando a coluna junto. Então, não precisa subir muito alto. Então, vamos lá. Subiu a perna e voltou. Continuando. 2. Subiu, voltou. 3. Subiu a perna e volta. 4. Subiu a perna e volta. 5. Subiu a perna e volta. 6. Subiu a perna e volta. 7. Subiu a perna e volta. 8. Subiu a perna e volta. 9. Subiu a perna e volta. 10. Vamos dobrar o joelho esquerdo e vamos esticar agora a perna direita. Mantenha a estabilização, coluna reta, contrai o abdômen, puxa o pé direito em direção do corpo e vamos lá. Subiu a perna e voltou. 1. Sobe a perna e volta. 2. Subiu a perna e voltou. 3. Subiu a perna e volta. 4. Subiu a perna e volta. 5. Subiu a perna e volta. 6. Subiu a perna e volta. 7. Subiu a perna e volta. 8. Subiu a perna e volta. 9. Subiu a perna e volta. 10. Muito bem. O próximo a gente vai manter uma perna dobrada e outra perna esticada. Então, vamos voltar. Esticando a perna esquerda, dobrando a perna direita. Mantém toda aquela ativação anterior. Então, ombros longe da orelha, coluna reta, contrai o abdômen. Agora, a perna esquerda ela vai ficar o tempo todo esticada no ar. E a gente só vai dobrar e esticar o joelho esquerdo. Então, 1, dobra, estica. 2, dobrou, esticou. 3, dobrou, esticou. 4, dobrou e esticou. 5, dobrou e esticou. 6, dobrou e esticou. 7, dobrou e esticou. 8, dobrou e esticou. 9, mais um, dobra, estica. 10. Desce a perna esquerda, estica a perna direita, mesma posição e mesmo movimento. Esticou a perna direita no ar, dobrou e esticou. 1, dobra e estica. 2, dobrou e esticou. 3, dobrou e esticou. 4, dobrou e esticou. 5, dobrou e esticou. 6, dobrou e esticou. 7, dobrou e esticou. 8, dobra e estica. 9, mais um, dobrou e esticou. 10. Agora pode descer a perna direita, senta um pouquinho nos calcanhares, estica os braços e a coluna lá na frente, respira fundo. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais no exercício. Vocês vão ver que a gente vai construindo o movimento. Então, o próximo movimento, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar com os cotovelos dobrados. E agora a gente vai fazer um pouquinho
daquela posição da prancha. Então, a gente vai manter as pernas esticadas, as duas pernas. A gente vai deixar os dedos bem apoiados. Vamos descer o quadril, ombros longe da orelha, então os cotovelos empurram o chão. Coluna reta, não deixa o bumbum assim empinado para cima. Imagina que você quer guardar o bumbum, trazendo ele para dentro e mantendo a coluna reta. Segura só um pouquinho nessa posição. Vamos contar até 10 nessa posição. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Desce devagar, dá uma respirada. Quem não conseguir até 10, gente, faz até 5, faz menos, não tem problema, tá? O ideal é que você vai fazendo aos poucos e ganhando essa resistência e essa força. Vamos continuar nessa posição. Agora, o que a gente vai fazer? Ainda com as pernas esticadas e o quadril no ar, na posição de prancha, a gente vai fazer o movimento de inclinar lateralmente os quadris. Então, pernas esticadas, guarda o bumbum para dentro, na mesma posição anterior, vira o quadril, um pouquinho para um lado, volta para o meio e troca. 1, trocou um lado, voltou para o meio, trocou. 2, trocou um lado, volta para o meio, troca de novo. 3, voltou para o meio, troca um lado, volta para o meio, trocou. 4, voltou para o meio, troca para o lado, volta e troca o lado. 5, desce o quadril, respira, senta nos calcanhares, estica os braços, a coluna. Muito bem. Eu tô com calor porque eu já vi aqui hoje. A gente vai trocar de posição, a gente vai deitar de lado. Então, podem deitar primeiro com a perna esquerda para baixo e a perna direita para cima. Aqui no caso, vocês podem deixar um travesseirinho, se vocês quiserem apoiar a cabeça, não tão alto assim, um pouco mais baixo, ou a gente pode apoiar o antebraço mesmo, que não tem problema. Então vamos manter. Cabeça apoiada aqui no antebraço. As pernas vão ficar dobradas e a mão vai ficar encostando aqui no chão, essa mão direita. Aqui, essa região da cintura, ela não vai ficar desabada desse jeito, encostando aqui embaixo, tá? A gente vai deixar um leve afastamentozinho para a gente manter essa ativação abdominal e do quadril também. Então, vamos aqui, um pé em cima do outro. Deixa esse espacinho aqui de leve, coluna reta, e a gente vai fazer o movimento só com a perna direita. A gente vai subir um pouquinho a perna direita e vai voltar. 1, subiu e voltou. 2, subiu a perna e volta. 3, subiu a perna e volta. 4, subiu a perna e volta. 5, subiu a perna e volta. 6, subiu a perna e volta. 7, subiu a perna e volta. 8, subiu a perna e volta. 9, subiu a perna e volta. 10. A gente vai fazer primeiro toda a sequência do lado direito, depois a gente troca para não ficar virando toda hora e trocando a posição, que acaba se tornando muito cansativo. Próximo movimento a gente vai fazer parecido. Então agora a gente vai subir o joelho, ao mesmo tempo a gente vai subir o pé, mantendo a perna dobrada e o pé puxado em direção do corpo e desce. De novo, subir o joelho e o pé, lembrando de manter aquela ativação abdominal, o espacinho entre o chão e mexe a perna. 2, de novo. Subiu a perna e voltou. 3, sobe a perna e volta. 4, subiu a perna e volta. 5, subiu a perna e volta. 6, subiu a perna e volta. 7, subiu a perna e volta. 8, subiu a perna e volta. 9, mais um, subiu a perna e volta. 10. Muito bem. Agora a gente vai manter a perna esquerda dobrada e a perna direita esticada. A perna esticada ela não vai ficar muito aqui atrás do corpo. A gente vai manter mais ou menos apoiado um pouquinho para frente do pé que está embaixo. Então, mais ou menos na região do tornozelo da perna esquerda. A perna direita ela vai ficar esticada
De novo, aquela ativação abdominal, deixa o espacinho aqui. A perna direita, perdão, a gente vai deixar o pé puxado em direção do corpo. Mantém o corpo todo parado, mexe só a perna direita. Então vamos lá. Subiu e desceu. 1, subiu e desceu. 2, subiu e desceu. 3, subiu e desceu. 4, subiu e desceu. 5, subiu e desceu. 6, subiu e desceu. 7, subiu e desceu. 8, subiu e desceu. 9, subiu e desceu. 10. Muito bem. Agora a gente vai trocar de posição. Agora a gente vai deitar. Do lado contrário, eu vou virar aqui para não ficar de costas para vocês. A gente vai deixar agora a perna direita apoiada embaixo e a perna esquerda para cima. A gente vai deitar, vamos ficar com a cabeça apoiada aqui no braço, as pernas dobradas, a mão esquerda aqui na frente do corpo, deixa aquela ativaçãozinha, então um espacinho aqui, contrai o abdômen, só a perna de cima. A gente vai manter todo o restante do corpo parado, mexe só a perna de cima. Então, a gente só vai levantar um pouquinho o joelho e vai voltar. 1, subiu e desceu. 2, subiu e desceu. 3, sobe e desce. 4, subiu e desceu. 5, subiu e desceu. 6, sobe e volta. 7, subiu e voltou. 8, subiu e voltou. 9, sobe e desce. 10. Próximo a gente vai fazer parecido. Então a gente vai subir o joelho e o pé esquerdo, mantendo a perna dobrada e o pé puxado em direção do corpo e volta. Lembrando de novo, mexe só a perna de cima e o restante do corpo fica parado. Vamos lá. Subiu a perna e voltou. 1, sobe a perna e volta. 2, subiu a perna e voltou. 3, sobe a perna e volta. 4, subiu a perna e volta. 5, subiu a perna e volta. 6, subiu a perna e volta. 7, subiu a perna e volta. 8, subiu, voltou. 9, subiu e voltou. 10. Agora vamos manter. Perna direita dobrada, perna esquerda esticada, deixa ela um pouquinho mais na frente do pé direito, mais ou menos na altura ali do tornozelo, pé puxado em direção do corpo, mantenha aquela ativação, então contrai o abdômen, coluna reta, o corpo fica parado e vamos só subir e descer a perna esquerda. Subiu e voltou. 1, sobe e volta. 2, subiu e voltou. 3, subiu e voltou. 4, subiu e voltou. 5, subiu e voltou. 6, subiu e voltou. 7, sobe e volta. 8, sobe e volta. 9, sobe e volta. 10. Só vou demonstrar aqui para vocês como seria se a gente não mantivesse essa ativação e deixasse o corpo se mexer junto com a perna que está subindo. Então, sem ativação, eu já vou perder esse espaço aqui. Então, a coluna vai ficar relaxada, a perna vai ficar esticada na hora de mexer aqui, ó. Como o corpo ele mexe junto, parecendo uma gangorra. Percebam que eu consigo subir mais a perna fazendo isso, só que eu não estou fazendo o movimento certo. Estou jogando o movimento aqui, ó, aqui na cintura, aqui na coluna. Estou até mexendo um pouco aqui na região dos glúteos, que é a intenção do exercício, mas eu estou compensando em todas as outras articulações. E ficar fazendo isso futuramente acaba gerando algumas dores e até possíveis lesões. Então, por isso que quando eu falo para vocês que é importante seguir o limite de vocês, e principalmente não se preocupar em fazer um movimento muito amplo, muito, né, nossa, não consigo esticar muita perna, não sei o quê. Não precisa se preocupar muito com isso, porque esse não é tanto o foco. O foco é que vocês consigam adquirir essa consciência corporal, entender e ensinar o cérebro de vocês quando e como ativar essa musculatura, usar essa articulação da maneira certa.
que é isso que mais vai trazer resultado e vai trazer mais benefícios, muito mais do que ter uma super flexibilidade. Esse não é o foco, beleza? Então tá, vamos ficar sentado, eu já sentei, né? Vou deixar uma perna dobrada aqui na frente do corpo e a outra aqui do ladinho, só pra gente trabalhar um pouco mais essa soltura aqui do quadril. E nessa posição, a gente vai trabalhar um pouquinho o movimento dos ombros. Então vamos girar os ombros lá para trás. Então, gira devagar, vai soltando, vai relaxando. 2, girou. 3, girou. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora vamos inverter a posição das pernas. Deixa eu trabalhar com os dois lados do quadril e agora a gente vai girar os ombros para frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Prontinho, pessoal. Acabamos por hoje e nos vemos até a próxima aula.